Nós falamos sobre os riscos de acidentes, a importância de prevenir que os acidentes de trabalho ocorram. Eu quero agora que você grave o que é a definição de um acidente de trabalho, porque infelizmente muitos trabalhadores acabam sendo lesados, não sabem dos seus direitos quando um acidente de trabalho ocorre. Então vamos na definição? Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, nos artigos dessa lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução, seja permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Então, o acidente de trabalho é toda lesão que o trabalhador sofra quando ele está a serviço da empresa. Essa lesão pode causar uma perda da sua capacidade laborativa de forma permanente ou também temporária, que pode ser até mesmo causar a morte. O que tem que ficar claro para o trabalhador, para vocês, é que quando ocorre um acidente de trabalho, esse trabalhador está a serviço da empresa. Logo, a empresa tem responsabilidade pela vida do trabalhador, deve responder por essas lesões, deve dar uma assistência ao trabalhador enquanto ele é vítima desse acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele pode ser classificado em 4 tipos. O acidente típico é aquele que ocorre no momento que ele está ali com a mão na massa executando a sua atividade, chamado acidente de trabalho do tipo típico. Ele pode sofrer também o acidente de trajeto, que é um acidente de trabalho, quando ele está no percurso de casa para do trabalho para casa. O que o trabalhador tem que saber em relação ao acidente de trajeto? Precisa haver uma comprovação. Lembra que eu falei para vocês que todos os acidentes de trabalho devem ser investigados? Justamente por isso, eu preciso comprovar que o acidente ocorreu no trajeto. E como que a empresa vai saber se realmente o acidente ocorreu ou não no percurso de casa do trabalho para casa? Através do boletim de ocorrência, através da ocorrência do SAMU, do bombeiro. Então eu sempre oriento, sofreu qualquer tipo de acidente de trajeto, se for possível, ligar para o seu superior imediato. Se não for possível, quando você tiver em condições, ou a sua família vai fazer isso informando. Mas é muito importante acionar o serviço médico, o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, para que fique registrado essa ocorrência. E se futuramente você precisar comprovar, você haverá meios para isso. Tudo bem? Lembra que nós falamos das doenças relacionadas ao trabalho? Então, a doença do trabalho também é um tipo de acidente de trabalho. E quando ela ocorre, quando há um nexo, quando é comprovado que ela é do trabalho, a empresa também tem responsabilidades. E o óbito relacionado ao trabalho é o quê? O trabalhador morreu enquanto ele estava a serviço da empresa. Nessas 4 situações, há um documento que deve ser preenchido. Chama, exatamente, conforme está escrito aqui, a CAT, o Comunicado de Acidente do Trabalho. Essa CAT vai para onde? Vai ficar engavetada? Não. O Comunicado de Acidente do Trabalho vai para o INSS, vai comunicar que aquele segurado sofreu um acidente de trabalho. Os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é a empresa, ela que vai arcar com esse afastamento. E a partir do 16º dia, quem vai pagar aquele trabalhador pelo período da sua incapacidade laborativa é o INSS. Por isso que a comunicação deve ser feita. Se não houver comunicação para o INSS, não vai saber que você se acidentou, logo você vai ficar sem receber. Quando você fica afastado pelo INSS, você vai passar por uma perícia médica para constatar a sua redução laborativa da sua capacidade ou o afastamento, vai determinar por quanto tempo. Quando você retornar
para a empresa, haverá uma estabilidade de 12 meses. Você sabia disso? Exatamente. Então haverá uma estabilidade de 12 meses quando você retornar. Mas isso só ocorre nos casos de acidente de trabalho. Então, por exemplo, se você joga futebol lá no final de semana, aí machucou o pé, rompeu os ligamentos, ficou mais de 30 dias. Ah, eu quero a CAT. Não tem nada a ver, a não ser que você jogue bola pela empresa, tá? Mas se é diversão, lazer, não tem vínculo com a empresa. Logo, ela não tem responsabilidade, não haverá essa estabilidade no trabalho. Tudo bem? Tranquilo? E aí nós temos a responsabilidade civil e criminal relacionada ao trabalho. Eu sempre digo que todas as atividades têm que ter um supervisor justamente por conta dessa responsabilidade. Toda vez que há um acidente de trabalho, por exemplo, se for fatal, haverá um processo instaurado para apurar a responsabilidade daquele acidente. Então hoje, quando acontece, por exemplo, uma batida de carro, você vai responder na parte civil, que é a reparação do dano material que você causou. Você vai restituir. No caso da responsabilidade penal, é quando eu causo lesão a outra pessoa. Aí não tem como eu responder a não ser de uma forma de privação dos meus direitos. Por exemplo, eu posso ser preso. É isso que trata tanto a responsabilidade civil quanto a responsabilidade criminal. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa a outra, que é esse exemplo que eu dei para você do carro. Bati meu carro, fui lá, danifiquei, eu vou ter que reparar esse dano. Na responsabilidade penal, olha só, é o dever jurídico de responder pela ação delituosa que recai sobre o agente imputável. Ao cometer um delito, por exemplo, eu dei o exemplo de uma lesão corporal, o indivíduo considerado responsável será submetida a uma pena. Pode ser uma pena, aplicação de multa, pode ser uma pena com restrição de liberdade, e aí vai depender do tipo do delito cometido. O que tem que ficar bem claro é que hoje não há mais culpa exclusiva da vítima. Ah, o trabalhador se acidentou por culpa dele mesmo, a culpa exclusiva dele. Não. Por quê? Porque é dever da empresa de instruir o trabalhador, de fornecer os equipamentos, mas é dever dela também fiscalizar que o trabalhador cumpra as normas e procedimentos de segurança. Então ela tem que estar ali vigilando, ela tem que estar ali fiscalizando que esse trabalhador está cumprindo, ok? Então há uma responsabilidade a ser apurada. Não posso simplesmente colocar culpa exclusiva da vítima diante daquele acidente de trabalho.